E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa ali estar com vocês aí nessa data de hoje, vamos ver, sábado, talvez domingo, quando eu vou colocar a imagem de vocês aí, mas é uma alegria conversar com vocês ali para continuar a nossa catequese, continuar nossos encontros, falando sobre as coisas que Deus nos revela e como a gente pode devolver esse amor que Jesus nos dá tanto. A gente vai continuar o nosso encontro anterior, né? A gente falou muito sobre fé, a gente vai continuar a falar sobre fé e como se surge, como é que a gente alimenta, mais coisas sobre a fé, né? A gente vai dar uma aprofundada um pouco maior. Antes de começar o nosso encontro, vamos rezar aquela oração bacana. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pessoal, no encontro passado, a gente falou muito sobre fé, né? E e quais são as pessoas, né, modelos de fé, e qual é a relação de fé que a gente tem que ter com o Deus pessoa como Pai, Deus pessoa como Filho e Deus pessoa como Espírito Santo, né? Aqueles que quiserem mais aprofundamento, eu vou pedir para vocês assistir o episódio anterior, tá? Aí provavelmente vai aparecer no final do encontro, mas vocês também podem assistir isso aqui que não tem problema não. O que a gente vai falar agora? A gente vai dar continuidade falando sobre qual é a fé, né? O que é a fé, como é que se surge a fé. A gente tem que lembrar que Deus nos quer no céu, né? Deus quer a nossa felicidade, quer que nós estejamos junto com Ele lá no alto. Mas como é que Ele nos faz isso? Ele surge a partir de uma vontade, né? Ele nos dá essa vontade, Deus nos dá a graça de nós queremos, né? Por quê? Porque por nós mesmos a gente não sabe exatamente qual é a nossa felicidade. Nós ficamos alegres, né, com qualquer coisa que acontece na nossa vida, né? Mas Deus, Ele sabe qual é a felicidade que nós precisamos, que na verdade é Ele mesmo. Então Deus nos dá a capacidade de nós querermos esse relacionamento com Ele. E esse é um pouco da fé. Então a gente tem que ter essa consideração primeiro, de que a fé nada mais é primeiro que graça do Espírito Santo sobre nós, né? Afinal, como é que a gente sabe disso, né? O próprio Jesus, quando São Pedro, nosso primeiro Papa, ele falou com ele, né? Jesus perguntou para ele o que Jesus era para ele. E São Pedro, numa fé gigantesca, ele fala, né, que Jesus na verdade é o Filho ungido, o Filho de Deus vivo, né? Então, São Pedro ali revela uma fé que nenhum dos outros apóstolos ousaram a revelar, não tiveram essa graça de revelar. E Jesus explica muito claro para ele, fala, nossa, mas não foi pela sua carne, não foi no seu sangue, mas foi pelo Espírito que você falou isso. Então o Espírito Santo é que nos dá a força de nós revelarmos a fé. É o Espírito Santo que nos revela e nos dá a graça de nós acreditarmos nele. Mas também a fé não é uma coisa somente do Espírito Santo, mas ele também é um ato humano, né? Esse ato humano, né, de acreditar ou não acreditar, é algo de decisão, né? Quando Jesus veio em uma das suas falas nos evangelhos, ele deixa muito claro isso, né? Ele veio para causar divisão, né? O que ele quis dizer com isso? Ele veio também para causar divisão em nós mesmos. Muitas vezes nós temos muitas decisões na nossa vida. De repente a gente está com aquele carro tão sonhado, né? Então a gente vai comprar aquele carro ou a gente vai esperar um pouco mais ou esperar um próximo modelo mais novo. A gente tem alguma decisão de alguma casa que a gente vai comprar. É aquela casa que a gente vai querer ou a gente vai esperar, a gente vai ver outra casa, vai ver uma outra oportunidade, né? A gente está querendo namorar alguém, né? Aí a menina está esperando, será que eu decido para ele? Será que eu falo que melhor não? Então a vida é cheia de decisões. Exatamente também acontece isso com a vinda de Jesus. Quando Jesus aparece na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Ou você se decide completamente por Ele, né? E aí sim vive uma aventura que é muito boa, muito bonita, mas muito sofrida também, porque nós também devemos decidir aos poucos a nossa vida junto com Ele. Ou você preferir ignorá-lo, fingir que Ele não existe.
nós todos temos essas duas decisões a partir de que Jesus aparece na nossa frente. Então, nós podemos perceber que a fé também é esse ato humano de decidir nessa verdade ou ignorá-la completamente. A gente também tem que ter essa inteligência, que mesmo com a graça, mesmo com o Espírito Santo vindo até nós somos capazes de aceitar ou nós somos capazes de ignorar. A fé também anda junto com a inteligência, né? Por quê? Porque Deus também, Ele é a verdade. Ele também é o Criador de todas as coisas. Por isso que mesmo uma pessoa que nunca teve um contato com a igreja, não teve nunca contato com as verdades que a igreja vai lá e revela para nós, ele também é capaz de alcançar a verdade a partir da criação. Então tudo que Deus criou, as pesquisas que tem com relação ao funcionamento de plantas, ou seja, em nós mesmos, nossos órgãos, ou seja, no céu, na astronomia, seja qualquer outra pesquisa. Todas essas pesquisas nós podemos enxergar nelas uma existência, né? Uma inteligência, né? Um ato de razão, né? Nada está ali no nosso corpo, por exemplo, por acaso, né? Cada órgão no meu corpo faz uma função para que nesse momento eu consiga falar com você, né? Assim como numa árvore, né? Se a árvore está ali bem dando frutos, é porque existe uma ordem natural naquela coisa. Então Deus é encontrado também nessa ordem. E a fé também, ela é certeira, né? Mesmo uma pessoa que tem a fé em Deus, essa fé, ela não é uma fé cega, né? A fé cega que nós temos que ter em Deus é uma fé cega que nós colocamos tudo nas mãos dele, em coisas que nós não temos controle. Tem muitas coisas na nossa vida que acontecem em nós que nós não temos controle do que realmente acontece. Alguma doença que aparece, alguma situação que nos assusta, alguma coisa muito chata, muito ruim, muito difícil. Nesses momentos a gente é convidado a ter uma fé cega, pular nos braços do Senhor, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Ou se aconteceu, a gente não sabe exatamente o porquê. Então nós temos que ter essa fé cega de colocar tudo nas mãos dele. Mas a fé que eu falo que não é cega é uma fé de conhecimento, né? Quando nós conhecemos as verdades da igreja, nós vamos pesquisar sobre essas verdades, não é por uma desconfiança, mas é por um aprofundamento. Nós temos que ter esse aprofundamento de fé. Não somente acreditar, né? Os dogmas, por exemplo, né? Os dogmas que falam que Nossa Senhora, que está aqui, ela é virgem antes, durante e depois do parto de Jesus, né? Por que isso é desse jeito? A gente pode pesquisar essa verdade. Essa verdade, por mais ser dogma da igreja, que a igreja fala que é verdade, que realmente aconteceu, ela não exime a gente de estudos. A gente pode ir lá estudar a vida de Nossa Senhora, estudar como que aconteceu todos esses fatos e tentar entender, junto com a teologia, né, junto com a igreja, né, o que realmente aconteceu no fato. Isso com tantas outras verdades que a igreja nos revela. Então a igreja não nos pede uma fé cega, né? Deus nos pede, a igreja, né, e Deus, lógico, nos pede uma fé certeira, uma fé que procura a razão, que procura entender por que isso aconteceu. Então nós devemos também estarmos atentos, nós devemos estarmos espertos com essa realidade que Deus nos revela tanto. A fé também, ela é um ato verdadeiro de liberdade, né? Nenhum homem vai ser forçado a crer, né? Você não pode pegar seu amiguinho ateu ou seu amiguinho de outra religião e pegar pela orelha e falar assim, você vai crer nisso aqui, e puxar ele e ficar ali, não, agora você vai ler isso aqui, você vai ler aquilo ali, e você, entendeu? Você vai forçar a pessoa a fazer coisas e não, agora você tem que acreditar nisso aqui. Não, a fé surge de dentro de um ato de liberdade. Por quê? Porque o amor só pode ser relacionado na liberdade, né? Ninguém é forçado a amar outra pessoa, né?
Por isso que a gente vê tantas mulheres sofrendo com relação ao amor, né? Por quê? Porque acha que o amor é um amor forçado, é um amor que tem que ser, não, ou você me ama ou o mundo acaba, né? Tem tantas pessoas que fazem isso, né? Não, tanto homens quanto mulheres, que, nossa, se acabou o mundo já era, né? Não tem mais, acabou o amor, acabou o mundo. Tem que não é assim. O amor, ele é uma liberdade, né? É um relacionamento de você se entregar por aquela pessoa, sem saber se aquela pessoa vai conseguir corresponder ou não. Mas, novidade da novidade, nós estamos falando de Deus. Né? Deus, com certeza, ele é infinito em amor. Né? Por cada um de nós, né? Individualmente. Né? Deus ama a você. Naquele ato de se entregar na cruz, ele se entregou por você individualmente. Né? Ele pensou em você que nasceria nessa época, nesse tempo. Né? Danilo, que nasceu em 1991, eu estava pensando por você. Eu estava me entregando por você. Porque Deus é infinito em amor. Deus não ama mais uma pessoa ou menos outra pessoa. Deus ama igualmente a todos nós. Por ele ser exatamente esse ser infinito. Mas nós temos essa liberdade. Né? Somos forçados, sim, né, óbvio, a crer em Deus na razão. Né? Quando acontece uma razão, o que é razão? Ele fala, né? Ele fala o quê? Na verdade das coisas, né? A gente observa uma verdade, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se você discordar disso aí, você está fora da casinha. Pelo amor de Deus, pela razão, você tem que sim acreditar, né? Por quê? Porque você está vendo a verdade nos seus olhos, né? Se você estudar matemática, você entende disso. Se a pessoa falar que 2 mais 2 é igual a 3, você vai falar que essa pessoa está o quê? Fora da razão. Né? Está fora da realidade, não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Por isso que a razão, ela nos obriga a crer. Porém, não somos forçados a crer em Deus. Por isso que nós temos que ter esse profundo desejo de vontade e obediência. Então nós temos que ter a vontade de crer em Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Né? Livremente. Né? Muitas pessoas confundem isso com uma prisão. Né? Fala que, nossa, a igreja, ela prende, né, as pessoas. Né? Não, as pessoas dentro da igreja são as pessoas mais livres do mundo. Né? Por quê? Porque elas são livres para amar. O amor requer algumas regras. Claro, como qualquer mundo existe regra. Em tudo existe razão. Só que no amor, a gente encontra liberdade para amar a pessoa. Livre de todas as nossas amarras. Livre das amarras até mesmo do próximo. Você consegue amar o próximo apesar dele ser um baita de um Zé Ruela. Eu sou livre para me amar apesar dos meus falhas e dos meus erros. Por quê? Porque Deus me ama. E Deus quer que eu me mude. Deus quer que eu me amadureça para que eu possa junto estar com Ele. Essa é a importância de nós aplicarmos a liberdade do amor. Essa é a verdadeira liberdade que nos liberta, que nos tira das amarras, que nos tira das prisões. Né? Aquela liberdade que Deus nos comprou a partir do momento que nós estávamos presos pelo pecado, presos pelo demônio. Aquele sangue derramado na cruz nos libertou dessas nossas amarras. E a fé de Deus, a fé tem que ser alimentada. Né? Não é porque você está escutando esse vídeo aqui agora e você, olha só, então é assim que funciona a fé, então eu vou começar a acreditar. Se você não ficar alimentando isso todos os dias, a sua fé um dia vai acabar. Por quê? Porque a fé cresce de fé. É de fé em fé. Então, por isso que nós devemos e continuaremos tendo que rezar. Né? A nossa oração é que nos faz aumentar a nossa fé. Por quê? Porque tem algumas pessoas são muito envolvidas pela vontade. Né? Então, olha só, hoje eu estou com vontade, eu estou me sentindo bem, por isso que eu vou fazer a oração. Aí, claro, né, esse é um terreno muito fértil para a fé. Por quê? Porque você consegue orar melhor, você consegue orar com mais firmeza, com mais fortaleza. Mas em momentos que você está muito triste, né, ou muito abatido, ou muito tá com algum tipo de problema, também você é convidado a fazer isso. Por quê? Porque você precisa aumentar a sua fé. Né? É sempre possível aumentar a nossa fé. Sempre é possível. Você nunca vai chegar ao momento que você vai falar assim, agora estou bom.
a fé agora tá bom para mim, não preciso mais aumentar a fé. Não, enquanto estamos aqui nessa terra, sempre é possível aumentar a nossa fé. O único momento que a gente não precisa mais ter mais fé é no dia que estamos no céu, face a face com Cristo, porque eu não preciso mais de fé, porque você já está face a face com Ele. Eu não preciso mais acreditar, eu preciso agora ver, está na minha frente, a verdade se revelou. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, precisamos sim aumentar cada vez mais a nossa fé. Por isso que é um pedido que a gente tem que sempre fazer. Porque é para que Deus aumente nossa fé, agindo pela caridade, quer dizer, pelo amor, e carregado pela esperança. O que significa isso? Nós temos que ter a nossa fé. Nós temos que ser agindo pela caridade, agindo pelo amor. Né? Que a minha fé seja aumentada pelo amor que eu tenho pelo meu irmão. Ou que a fé seja aumentada pelo amor que eu tenho em Deus. É isso que vai também nos ajudar a aumentar a fé. Né? Entendendo as falhas dos nossos irmãos, corrigindo eles na maneira que for necessário, mas porém, sempre agindo com amor. Olhar para o nosso irmão não com um olhar de desaprovação, né, condenando ele ao inferno já. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos estar atentos, sempre agindo pela caridade, sempre agindo pelo amor, pelo próximo. E carregados pela esperança, porque é a esperança que tem que nos mover. Né? Sem esperança, não tem como também. A esperança é a nossa base também, é a nossa esperança de estarmos em Deus. A nossa esperança de um dia passarmos por todo esse momento que estamos vivendo, curto, leve, um prazo curto aqui na Terra, 100 anos aqui na Terra, é pequeniníssimo, pela liberdade que a gente vai ter na eternidade do céu. Então, esse espaço aqui tem aqui de no máximo 100 anos, estourando um pouco mais para algumas pessoas, é um espaço curtíssimo. Então, nós temos que viver nessa esperança de alcançarmos a vida eterna. Então, por isso que eu convido vocês também a ter essa esperança de alcançar o paraíso, de alcançar a vida eterna. Por quê? Porque a fé já nos permite vivermos um pedacinho de céu aqui na Terra. Por quê? Porque a fé que nos faz ter esse relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus vai se efetivar no céu, face a face com Cristo, face a face com o próprio Deus, com a Nossa Senhora, com todos os santos, com todos os anjos, com as pessoas que nós mais amamos. Todas as pessoas vão estar à nossa volta no céu. Mas é possível já viver aqui na Terra esse pedaço de céu, se nós colocarmos o quê? Em prática, passo a passo. Né? Nem sempre é fácil, nem sempre é moleza fazer isso. Né? Muitas vezes a gente é convidado, né, a ter, mesmo nos espinhos da vida, né, temos que fazer essa pequena entrega. Mas essa pequena entrega vale a pena. Né? Esse mundo de adversidade, esse mundo de problemas, apesar de tudo isso, nós entregarmos de pouco em pouco em Deus. Vivermos para Deus. Né? A gente não vai ter essa capacidade de viver em Deus como os santos fizeram, né? Se Deus te deu uma capacidade dessa, meu irmão, né? Agradeça a Deus. Muitas vezes a gente é convidado a fazer isso muito na dor, muito nas dificuldades, mas mesmo assim a gente é convidado de pouco em pouco. Né? Hoje eu vou acordar e eu vou colocar em Deus a minha vida. Né? Tente lembrar de Deus durante um pouco do seu dia. No final da noite, se for possível, reza um Pai Nosso, uma Maria, um Glória, e vai vivendo assim, de pouco em pouco. Vai pedindo para Deus, no nascer do dia e no final do dia. Sempre um pouco mais de fé. Sempre um pouco mais de fé. Porque é de fé em fé que a fé cresce. Né? Não deixe também de acompanhar a igreja. Né? Sei que estamos em momentos difíceis, né? Não sei que época que você vai assistir esse vídeo, né? Se esse vídeo vai ser assistido mais para frente ou não. Né? Mas de repente está numa época que já voltou às igrejas, né? Essa época é complicada aqui agora, né? A igreja tá meio que fechada ainda. Mas acompanhe, né? Acompanhe a sua igreja. Veja a igreja mais perto que você tem, veja se essa igreja está tendo missas ou não, se está tendo confissões ou não. Faça aquele ato de confissão. De repente faz tanto tempo que você não vai para a igreja, né? Faz meses que você não vai para a igreja, faz meses que você nem pensa em ir na igreja. Vai primeiro procurar um padre. Faça um ato de um sacramento da confissão. Se não for batizado, se você não recebeu a primeira comunhão ou crisma, procure a igreja também para poder ver como é que você pode recebê-la. E venha para a missa.
Mesmo que você não possa comungar, venha para a missa. Tenha esse momento pessoal com Jesus, né? A missa nada mais é que um momento ali bem curto, né? Temos 24 horas, 7 dias por semana ali. Na verdade, Deus nos pede ali na missa, claro que pede o dia inteiro, né? Mas em especial a missa ali, que você saia da sua casa e vai para a missa 1 hora, 2 horas no máximo, né? Olha só como Deus é bom. Deus nos pede ali a presença dele em 2 horas. Né? É claro que Deus quer a nossa presença aumente cada vez mais. Mas de início, pelo menos, vamos fazer essa pequena entrega para Deus. De pequenas coisas do nosso dia a dia, pequenos passos do nosso dia. É disso que a gente precisa viver. É disso que Deus nos pede que nós podemos fazer. Nós possamos fazer, nessas pequenas entregas do nosso dia. Certo, pessoal? Acho que o encontro de fé ainda não acabou. Ainda tem uma outra parte que ele vai falar, que do nós cremos, né? E aí a gente vai dar continuidade ali com relação ao catecismo, com relação a esse segundo artigo, né? De como nós podemos crer. Eu acho que é isso. Diana, você tem um recado? As missas voltaram, né? Então, se alguém quiser marcar alguma coisa com a gente, tenta falar ou com o Danilo, ou quem tem meu contato também, né? Fala no Facebook que a gente dá um jeito. Estamos voltando aos poucos. E certo, pessoal? Então, um abraço a todos. Um abraço aos meus crismanos que estão assistindo, tá? Estou sempre, se possível, orando por vocês. Também um abraço a todas as pessoas que estão assistindo, que estão apoiando esse canal. É um canal pequeno, é um canal que eu sei que está bem ainda cru. Mas que eu queria que passasse, que tudo aquilo aquele conhecimento que eu tenho também possa passar para vocês também. Para que um dia todos nós possamos, né, assim como eu falo para os meus crismanos, né, que um dia todos nós possamos estar no céu. Certo? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Que Nossa Senhora Auxiliadora, que está aqui do ladinho, né, nos abençoe junto com São Dom Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para vocês.